vamos olhar para João capítulo 8. Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 8. Não sei se vocês viram o noticiário, quer dizer, com certeza viram, né? Nesta semana inteira lá no Rio Grande do Sul, com a tempestade, tornado, sei lá o nome que estão dando, mas o negócio foi feio. Não sei se vocês acompanharam. Então depois dá uma olhadinha aí, dá um Google e você vai ver o que está acontecendo lá pelo Rio Grande do Sul com relação às tempestades, né? A Raquel, nossa amiga ali, que terça-feira já está retornando, né, Raquel, para Porto Alegre. Teve parente, foi arrastado com um carro lá em ruas improváveis, teve gente morrendo, teve muita chuva e durante toda essa semana, praticamente a maior parte do estado ficou sem luz, né, o tempo inteiro sem luz. Agora não sei se já voltou em todos, ainda não, né? Tem alguns lugares que ainda está sem luz. Então imagina uma semana inteira sem eletricidade, sem energia, né? E às vezes nós só nos damos conta do quanto nós necessitamos da luz quando ela nos falta, né? E aí a gente começa a perceber que para funcionar nós precisamos de luz, né, da energia. E quando temos falta dela, então, salve-se quem puder. Tudo precisa ser reorganizado. E muita coisa é perdida nesse meio tempo, né? Se você tem comércio, imagine você, os seus freezers. E na própria geladeira da sua casa já seria um problema. Imagina perder a carne do mês, porque você ficou uma semana inteira sem luz. Romanos 8, a partir do verso 12, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo uma afirmação categórica. Eu sou a luz do mundo. Acompanhe a leitura aí, João, capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse será o nosso versículo-chave aqui. Quem é Jesus? O Evangelho de João, ele nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. A sua identidade, ela é reafirmada, inclusive, por meio dos 7 eu sou. E aí, crianças, para vocês anotarem aí, os 7 eu sou. Jesus afirmou a respeito de si mesmo, Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira.
No Evangelho de João nós vemos no capítulo 6, 8, 10, 11, 14, 15, Jesus fazendo estas afirmações, se autodeclarando como o grande eu sou. O Evangelho de João muitas vezes é chamado de o Evangelho da fé, mas ele bem poderia ser chamado de o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. Isso porque desde o princípio do Evangelho até o último capítulo, até os eventos finais ali do livro, a apresentação do Messias, do Senhor Jesus, provoca ou confiança plena em quem Ele é, ou incredulidade. Então o Evangelho de João poderia ser declarado como o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. Os feitos de Jesus, os mesmos feitos, servem para alcançar aqueles que deveriam ser salvos, mas para endurecer aqueles que deveriam ser endurecidos. Ou seja, Jesus, ele faz muitos milagres, mas isso não é suficiente para superar a incredulidade que a sua mensagem como Messias gerava nos corações ali endurecidos. Então isso é admirável. Jesus fazendo coisas grandiosas, pessoas testemunhando a respeito destes grandes feitos, e ainda assim, estes grandes feitos servindo para endurecer os corações. É inacreditável, né? Porque eles estavam vendo com os próprios olhos. Tinha um testemunho ali de pessoas que ora estavam paralíticas, depois estavam andando. E mesmo assim, tudo isso servia para endurecer os corações, especialmente na liderança dos judeus, que ficava ali muito indignada com as afirmações que Jesus fazia sobre si mesmo. Então, ao mesmo tempo que as multidões queriam colocá-lo como rei diante dos grandes milagres que ele realizava, havia uma liderança e boa parte de uma multidão, então, conduzida por essa liderança, que desejava apedrejá-lo, que não cria, né? Em João capítulo 6, Jesus ele vai afirmar que ele é o pão da vida, o pão da vida. E ao fazer isso, Jesus ele estava enfatizando a obra salvadora. O problema é que os judeus, eles entendiam que eles deveriam se esforçar ao máximo para obter a salvação das suas almas, né? Por meio da lei, guardando a lei, de forma ferrenha. Então, apesar dos milagres realizados por Jesus, que serviam para provar que ele era de fato o Messias esperado, o povo não aceita o discurso de Jesus, que afirmava ser ele mesmo, o Messias, o próprio Deus, e isso vai colocando a opinião pública contra Jesus. Portanto, no texto que nós lemos hoje, o segundo dos eu sou, proferido por Jesus, quando ele afirma, eu sou a luz do mundo, diante dessa afirmação circulavam muitas opiniões sobre a pessoa de Jesus. Alguns de fato pensavam que ele era o grande profeta, escatológico dos fins dos tempos, outros achavam que ele realmente era o Messias, e essas divergências quase que fizeram com que Jesus fosse preso, por causa da desordem que elas causavam ali. Se você olhar para João capítulo 7, versos 40 a 44, João 7, 40 a 44, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma disenção entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, diante das afirmações de Jesus, houve confusão. Então, repare que não é de hoje, então, que o pessoal, as pessoas, levantava dúvidas a respeito de Jesus. Antes da morte de Jesus, e apesar dos milagres que ele realizava, o povo já se dividia em suas opiniões sobre quem era Jesus. E hoje, há também aqueles que negam a Jesus como Deus.
reconhecem que ele existiu, mas negam a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é o próprio Deus. E então, nos diferentes contextos em que nós estamos inseridos, acadêmico, na escola, no trabalho, nós vamos nos deparar com pessoas que até reconhecem que Jesus passou por este mundo, porque não tem nem como negar isso, já é tido como até burrice até negar que Jesus não esteve nesse mundo, mas não o reconhecem como de fato ele se autodeclarou sendo o próprio Deus. Mas isso não é de hoje, não é à toa que na história da igreja nós vamos ver ali toda a igreja tendo que se levantar desde do segundo século ali já para defender a sua fé. E dali que nascem então, o que nós temos hoje aí como documentos históricos, dali que nascem os credos, com afirmações sobre quem é Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo, que se fez no Deus encarnado, enfim, várias afirmações ao longo da história, de credos, de afirmações a respeito de Jesus, porque justamente, desde sempre, na verdade, enquanto ele ainda estava entre eles, o pessoal duvidando, e depois é claro que esse caldo foi engrossando, os apóstolos escrevem ali o Novo Testamento, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, e já bem no iniciozinho, já começa toda uma discussão de duvidando da existência de Deus ou de quem ele é, mas ao mesmo tempo, a gente tem lido lá em casa a história do cristianismo, e história da igreja, tudo, e a gente tem percebido que como Deus de fato é aquele que escreve a história, ele não está só observando a história, porque ainda que Deus permita, ou levante ali alguém para se colocar contra a igreja, negando a fé, negando a Cristo de forma sistemática, até escrevendo a respeito disso, Deus utiliza desses elementos, desses incrédulos, desses hereges, para levantar uma igreja mais forte, capaz de organizar o pensamento para defender a fé. Então é interessante perceber isso, que enquanto a gente acha que está acontecendo um movimento terrível de perseguição, e ocorreu muito, na era ali dos mártires, ao mesmo tempo, apesar de muitos dos nossos irmãos terem sido mortos e humilhados publicamente em razão da sua fé, nós percebemos Deus, no fim das contas, preservando a fé, mas levantando pessoas capacitadas, qualificadas, para inclusive preservar a sua palavra. Então, é nesse contexto que se dá, por exemplo, o ajuntamento dos livros que nós temos como a Bíblia hoje aqui. Porque, claro, estava tudo disperso, em algum momento da história, estes livros foram aglutinados. Então, nós temos 4 evangelhos, por exemplo. E aí, toda essa decisão, formando o cânon das Escrituras, se dá num contexto onde pessoas hereges que estavam lá tentando destruir os cristãos, e claro, perseguindo Cristo no fim das contas. Então não é de hoje que duvidam da pessoa de Cristo, isso já tem desde sempre foi assim, mas é legal perceber que nesses contextos Deus levanta e preserva a palavra, Deus levanta e faz com que a igreja fique cada vez mais fortalecida. Talvez é importante que a gente olhe para o passado para aprender como é que os irmãos do passado reagiram às afrontas que sofreram com relação à sua fé, e talvez nós como igreja, no nosso contexto hoje, de que maneira Deus deseja que a gente se levante para defender a fé, para sermos de alguma maneira os reformadores da nossa época, lutando pela boa doutrina. E aí, claro, então aquilo que parece ruim, no fim das contas pode ser bom, desde que nós como igreja a gente entenda qual é o nosso papel no mundo. E como foi bem dito aqui no momento do louvor, nós somos um reflexo de Cristo, e se Ele é
a luz do mundo, então, da mesma forma, né, ele nos chama a ser este reflexo, a luz do mundo também. Mas para isso nós precisamos estar o quê? Preparados, né? Firmados na verdadeira fé, firmados em Cristo Jesus. Então a pergunta, quem é Jesus, ela é muito importante para nós, ainda hoje. Saber dar uma resposta consistente a esta pergunta, que parece ser simples, é muito importante, né, para a preservação da nossa fé em tempos de escárnio do Evangelho, e que não é de hoje. Mas nós sabemos muito bem que as coisas e que a mentalidade deste mundo está bem apurada contra o Evangelho, contra os princípios cristãos, contra a família, contra tudo aquilo que Deus criou e disse que era bom. A igreja hoje precisa então ter uma boa resposta teológica, de vida ética cristã, de vida firmada nas Escrituras, para ser de fato luz do mundo. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, né, alguns foram para um lado, outros foram para o outro, né, sobre as afirmações que Jesus fazia a respeito de si mesmo. E nós percebemos, não é de hoje que há uma dúvida a respeito do Senhor Jesus Cristo. Hoje há também aqueles que negam o Senhor Jesus como Deus. Reconhecem que Ele existiu, mas negam a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E você, quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Esta afirmação, ela se relaciona com a afirmação que Deus Pai fez a respeito de si mesmo. E você já deve ter linkado aí as ideias, porque lá no Antigo Testamento o próprio Deus, né, em Êxodo 3,14, ele se apresenta, né, eu sou o que sou. O próprio Deus, ele se apresenta assim: eu sou o que sou. Então, em cada um dos eu sou, quando Jesus afirma que eu sou, ele está revelando e reafirmando que ele é Deus, antes de tudo. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, com este paralelo que há com o próprio Deus lá do Antigo Testamento, que se revela como eu sou o que sou, Jesus está deixando claro, especialmente para um judeu, que ele é Deus. Ele está se revelando como Deus, né? Ele está reafirmando isso. Além disso, na mente dos judeus, a palavra luz também era facilmente associada a Deus. No texto que está indicado na pastoral do nosso boletim, Salmo 27, o verso 1 diz, o Senhor é minha luz. Em Isaías 60, 19, nós lemos, o Senhor será a tua luz perpétua. Em Jó 29, 3, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, no momento de angústia ali. Miqueias 7:8, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então a ideia de luz no imaginário do judeu está facilmente associado a Deus. Luz e trevas, então, são temas importantes que nós encontramos nas Escrituras, porque luz é frequentemente usada para descrever a Deus e a sua glória. Nas suas cartas, o apóstolo João, ele também nos diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1, verso 5, primeira carta de João. Assim, Jesus, então, ao chamar a si mesmo de luz do mundo, ele estava se referindo novamente à sua divindade. Há quem diga que Jesus nunca se declarou Deus, Mas aqui nas entrelinhas, e na mente do judeu, está mais do que claro. Não é à toa que esse povo pega em pedras para apedrejar Jesus, porque quase o tem como dizendo uma blasfêmia nas afirmações ali. O fato de que Jesus compartilhava da mesma luz do Pai é também evidente no capítulo 1 do Evangelho de João. Este capítulo nos diz que o verbo era Deus, verso 1, do capítulo 1, e que este verbo
que assumia uma forma humana, né, em Jesus Cristo, era a luz que resplandece nas trevas. Lá em João 1, verso 1 a 5, vá lá para o capítulo 1, verso 1 a 5. João 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A referência de Jesus às trevas, em João 8,12, também é notável, né? Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A Bíblia, ela usa frequentemente as trevas como uma metáfora aí da cegueira espiritual. Salmo 107, por exemplo: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Salmo 107, versos 10 e 11. João 3,19, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cegueira espiritual, sinônimo de trevas. Ao olharmos para o mundo em que nós vivemos, não é difícil concluirmos que ele está em trevas. Não é muito difícil. E o que nós podemos reconhecer como trevas? Satanás, ele governa o mundo e lhe incute os seus valores. Essa autoridade, né, certa autoridade concedida ao próprio Satanás, foi dada na ocasião em que o homem desobedeceu a Deus, já lá no Éden. A desobediência afastou o ser humano do seu Criador, uma morte espiritual, mergulhou todo o mundo em uma maldição. Gênesis 3, a criação então passou a ser corrupta e escravizada pelo pecado. Então, em João, luz é uma metáfora acerca de Cristo. Quando ele disse ser a luz do mundo, ele quis dizer que ele é a solução para as trevas em que o mundo está. Então João começa o seu evangelho dizendo: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Em Jesus está a vida, a qual, como uma luz, pode tirar os homens das trevas em que vivem. Isso é algo muito poderoso, pois não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Então nós não estamos falando de uma coisa, ou de qualquer coisa, ou de qualquer pessoa. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, capaz de dissipar todas as trevas. Ele é poderoso. Aquele que se rende ao senhorio de Cristo experimenta de uma nova vida, de uma libertação completa, eficaz, capaz de dar paz em meio à mais profunda corrupção que você já pode ter se envolvido, porque te conduz à santidade, te conduz à pureza. Nesse mesmo versículo, nós temos um outro destaque, né? Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Há uma promessa para aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Como Jesus vai arrebanhando ali, especialmente os seus discípulos. Ele vai chamando um por um, chamando para segui-lo, né? Me siga, venha. Não venha amanhã, agora. E o Senhor fez com cada um de nós. E nós, no tempo oportuno, cada um aqui, não sei se todos,
mas a grande maioria certamente poderia afirmar o que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida depois que Ele te alcançou, depois que Ele te chamou para segui-lo. Quem segue não anda em trevas. Seguir a Jesus resulta em não andar nas trevas, resulta em ter a luz da vida. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você deve andar na luz, deve se aproximar da luz. Na carta de João, inclusive, nós somos exortados a nos aproximarmos, a nos achegarmos da luz, e aquele que não se achega à luz é porque não quer que as suas obras sejam conhecidas, E em João a gente leu: esse mundo amou mais as trevas do que a luz, a ponto de ter crucificado Jesus Cristo naquela cruz. Esse mundo continua amando mais os desejos da carne, de uma carne que é contrária a tudo que o Senhor propõe na sua palavra, e aí eu e você temos que lidar com isso até o último dia. Mas o Senhor nos chama, mesmo nós já os salvos, a andarmos perto dEle, a andarmos com Ele, a andarmos na luz, e assim sermos transformados, experimentando dia após dia da novidade de vida que Ele tem para nós. Seguir a Jesus resulta em não andar nas trevas. Jesus é a própria luz de Deus que chegou aos homens, e Jesus é a luz que dá vida aos homens. Ao passo que, se a tua vida são trevas, você precisa questionar se você já teve um encontro real com Cristo Jesus. Porque, claro, um cristão, um salvo, ainda peca, mas ele não vive nas trevas. As trevas não fazem parte da dinâmica de vida dele. Então, quando nós pecamos, nós confessamos o nosso pecado, o mais rápido possível, de preferência, e na certeza de que aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e Ele de fato faz isso. Então, claro, o pecado não deve nos desesperar, no sentido de que nós já fomos resgatado das trevas para a luz, e agora nós temos livre acesso a um Deus que nos perdoa e nos quer por perto. É claro que quando a gente peca, a gente quase que vai se esconder, como Adão e Eva, mas esquecemos que, de alguma maneira, esse pecado, ele, de uma forma que a gente não consegue explicar muito bem, mas ele serve também para nos aproximarmos mais de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos vendo o quanto somos pecadores, e quanto mais nós precisamos desse Senhor, e aí nós nos aproximamos. É aquele paradoxo que a gente já falou aqui. Então, você segue a Jesus. O que queremos dizer quando nós falamos de seguir a Jesus? A palavra utilizada por João para seguir pode ser compreendida aí com alguns sentidos diferentes, mas que se relacionam entre si, querendo trazer então esses sentidos. Então, se a gente juntar estes sentidos da utilização dessas palavras, dessa mesma palavra, nós vamos conseguir talvez entender um pouquinho mais o que significa seguir a Cristo, o que nos leva a não andar nas trevas e ter a luz da vida, que é o próprio Cristo em nós e operando através de nós. A palavra para seguir, ela é usada frequentemente para referir-se a um soldado que segue ao seu capitão, ao seu líder. É a mesma ideia, Então o soldado, ele segue o seu capitão nas longas marchas pelas estradas, na batalha, nas campanhas a terras estranhas, segue em qualquer lugar que o leve. O cristão, então, é o soldado cujo líder é Cristo. Seguir a Cristo com a mesma disposição que um soldado segue o seu capitão. A palavra é utilizada, então, neste contexto. Um outro contexto em que essa ideia de seguir, Jesus está falando, aquele que me segue, esta palavra para seguir é também utilizada em outro contexto, no contexto da relação entre um escravo que acompanha o seu amo. Então, em qualquer lugar que vá, em qualquer lugar que o amo vá, o escravo, ele está ao seu lado para atendê-lo.
O escravo sempre está disposto a ir a serviço do seu amo e a cumprir as tarefas que este o encomenda. O cristão é o escravo cuja alegria consiste em servir sempre a Cristo. A palavra seguir também é utilizada num contexto no sentido de uma referência à aceitação da opinião do veredito de um juízo ou de um conselheiro sábio. Então, quando um homem tem uma dúvida, ele dirige-se a um homem sábio e experiente, que tem conhecimento ou é perito em alguma área, e se ele for prudente, ele aceita a opinião, ele aceita a direção. Então, o cristão é o homem cujo conselheiro, perito, é o próprio Cristo. Então, também carrega essa ideia, seguir a ideia de um perito, de alguém que dá um bom conselho. O cristão é aquele que dirige a sua vida e a sua conduta segundo o conselho de Cristo. Esta palavra para seguir também é utilizada no contexto com relação ao respeito da obediência às leis de uma cidade ou de um estado. Então, se um homem tiver que converter-se em um membro aceitável e útil de qualquer sociedade ou de alguma comunidade, ele deve aceitar as leis dessa sociedade, dessa comunidade, deve obedecê-las. Então, o cristão é esse cidadão do reino dos céus, que aceitou a lei do reino e a lei de Cristo como a lei que regerá a sua vida. Então, essa ideia de seguir, essa palavra é utilizada neste contexto como alguém que é obediente às leis de uma sociedade. Também costuma-se empregar essa ideia, do seguir, que está nos ajudando. Todos esses contextos podem nos ajudar a entender um pouco melhor a referência que Jesus está fazendo aqui com segue-me, Então, também costuma-se empregar a palavra a respeito de alguém que segue a linha argumentativa de um professor ou o tema principal de um discurso. Então, o cristão é o homem que compreendeu o significado do ensino de Cristo. Ele não ouviu de uma forma tola, ele não ouviu sem prestar maior atenção, ele não ouviu de uma maneira que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas ele escuta, ele leva a mensagem à sua mente, ele compreende, ele recebe as palavras em sua memória, ele as recorda e ele esconde então no seu coração e ele obedece. Segue-me, segue-me. Quem me segue não andará nas trevas. Alguns homens não entendem quem Cristo é. Talvez nós vamos passar a nossa vida inteira tentando compreender, apurar melhor o que significa seguir a Jesus Cristo. E no fim das contas é uma entrega total, uma renúncia total, uma negação completa do seu eu para que Cristo reine e você seja este vaso de bênçãos que aponta para Cristo, para Ele, para o propósito pelo qual Ele te criou. Alguns não entendem quem Cristo é. Na ocasião descrita aqui em João 8, 13 a 20, os fariseus, eles rejeitaram o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo, porque eles diziam que faltava a segunda testemunha, Eles falam que você está testificando a respeito de você mesmo está dizendo aí a respeito de você mesmo. Cadê o outro para dizer, para confirmar isso? Então eles se apegam ali à lei, Eles afirmam que faltava a segunda testemunha exigida pela lei a fim de comprovar a sua veracidade. E Jesus responde dizendo que, mesmo ele testemunhando sozinho, o seu testemunho era suficiente, porque ele sabia muito bem de onde viera e para onde ele estava indo. E Jesus, ele veio para cumprir a lei, e ele disse aos fariseus que havia realmente duas testemunhas, o pai e o filho. E aí os caras ficam furiosos. Ele está dizendo, não, a outra testemunha é o próprio pai. E eu mesmo sou o filho. Contudo, os fariseus, eles não entenderam isso, porque eles estavam preocupados somente ali com os detalhes da lei, foram incapazes de verificar isso, e não com a pessoa para a qual esses detalhes apontavam. E esta pessoa estava ali diante
diante da cara deles, olho no olho. Esses caras não conseguiram reconhecer a luz do mundo, falando para eles com todas as letras: eu sou a luz do mundo. Fato é que nem todos aceitaram ou aceitarão a verdade a respeito de Cristo. Preferem viver no escuro. Ser seguidor de Cristo significa entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito à obediência do Mestre. Não é uma parte, é todo o teu ser. E apesar do bolso cheio, das coisas dando certo, se Cristo não está no centro da sua vida, não se iluda, porque está cheio de adorador de Satanás nesse mundo, recebendo rios de dinheiro, mansões, viajando pelo mundo todo, que odeia Cristo Jesus. Cuidado. Em outra porção, né? Cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque quão tremendas trevas serão. Imagine você, achando que está na luz de Cristo, mas na verdade essa luz não é Cristo. São uma montanha de vagalume ali que se juntou, que está dando uma luzinha, mas rapaz, um vento mais fortezinho vai fazer esses vagalumes dispersar, e aí sim, só restará trevas, porque nós sem Cristo somos trevas. Nós carecemos de um Salvador, Cristo Jesus. Entrar nesse caminho significa avançar na cruz, avançar no caminho da cruz, avançar no que o Senhor tem para nós, na luz que procede dele. Quando caminhamos sozinhos, estamos condenados a tropeçar e a andar tateando, porque são muitos os problemas da vida que estão além da nossa possibilidade de solução. Se nós tentarmos arrumá-los por nossa própria conta, nós vamos fracassar, sem remédio algum. Você já conhece a luz do mundo? Você já conhece a luz do mundo? Crianças, você já conhece a luz do mundo? Jesus Cristo? Adultos, você já conhece a luz do mundo? Então, viva na luz. Viva na luz. No caos lá do Rio Grande do Sul, recente, dessa semana, dias sem luz. Imagine quanta coisa se perdeu. Teve gente que morreu. Tudo precisou ser adaptado ali no dia a dia. A Raquel estava falando que está todo mundo indo no posto de gasolina para carregar o celular. Porque não tem luz, precisa de celular. Quem vive sem celular? O pessoal vive sem Bíblia, mas sem celular ninguém vive mais. Mas claro, por questão de segurança, né? Mas olha, tudo teve que ser adaptado. Nós precisamos de luz, mas muito mais do que isso, nós precisamos da luz de Cristo Jesus. A nossa alma anseia pela luz, e às vezes, só estamos cegos para esta verdade. Talvez nós estamos andando no escuro, em tantas áreas da nossa vida, porque simplesmente não buscamos a presença desta luz, do que o Senhor Jesus Cristo nos pede. Jesus é a luz que veio ao mundo para nos tirar da escuridão e nos dar de sua luz, nova vida, meus irmãos, vida abundante. Cristo Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo é a resposta para as nossas vidas. Ele clareia os cantos mais escuros da nossa alma. Só o Senhor Jesus Cristo tem poder para fazer isso. Então, esta verdade não é uma verdade subjetiva, é uma verdade concreta. Onde há Cristo Jesus, há libertação, há nova vida, há alegria, há disposição. Se você, ao analisar a sua vida, e eu espero que você esteja fazendo verdadeiramente isso nessa noite, você vê falta disso,
Então o que te falta é se prostrar aos pés da cruz, clamando por um Salvador, clamando pelo teu Salvador, que a resposta continua sendo a mesma. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e é o poder de Deus para santificar, para nos purificar, para nos fazer andar em novidade de vida. A mensagem é simples, mas o desafio é profundo. Negarmos a nós mesmos, deixar Cristo reinar nas nossas vidas. Não tem outro caminho. Você quer que eu te dê a ponte para outra coisa que não Cristo? Não tem mensagem motivacional que possa te mobilizar, que seja suficiente a parte de Cristo Jesus. Quem é Jesus Cristo? Nós ainda estamos no início do ano. É tempo de trilhar um ano diferente, talvez do ano passado. Um ano de nova vida com Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E naquilo que o Espírito Santo de Deus já tem ministrado ao teu coração sobre as áreas da sua vida, na qual você percebe trevas e não luz, eu gostaria que você reconhecesse diante do Senhor isso agora e pedisse perdão ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você tem confessado pecado ao Senhor, confessado uma vida de miséria que tem vivido apesar de salvo, creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para te perdoar, para te purificar, para te santificar. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é o poder de Deus, Ele é o próprio Deus. Nós cremos nesse poder libertador. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa lerdeza em abandonarmos aquilo que te desagrada. O Senhor de fato é o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, o pão da vida, a luz do mundo que dissipa as trevas, e nós queremos te seguir, te servir, nós queremos, Senhor Jesus, ser encontrados por Ti em obediência. E o Senhor um dia nos chamou, o Senhor um dia nos encontrou quando ainda éramos trevas, e o Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, e nós queremos viver de uma maneira que Te agrada. E nós então, Senhor, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas más escolhas. Nos conduz a um arrependimento profundo, Senhor, a uma percepção mais apurada da falta de vida que te agrada. Nos ajude, Senhor, a reconhecermos que o Senhor de fato é quem é, e de que o Senhor começou uma obra na nossa vida que irá completar, e nós queremos ser participantes, obedecendo ao Senhor. Se o Senhor é luz, nós queremos andar na luz, e nós queremos fazer isso a partir de agora. Pedimos, Senhor, nos capacite a te obedecer. Vem com teu poder sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Nos capacite, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre Taguatinga que carece do teu evangelho. Ó Deus, o nosso lugar de trabalho, chefes, colegas presos nas trevas, nos use como sal e luz ali naquele lugar, proclamando a respeito da fé que professamos no Senhor, vivendo esta fé.
Nos ajude, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então nesta noite, toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Nós cantamos afirmando que o Senhor é de fato a luz que dissipa as trevas. Nós lemos a Tua palavra que afirma a mesma coisa. E nós queremos sair daqui encorajados pelo Teu Espírito Santo a nos apoderarmos das verdades da Tua palavra sobre quem o Senhor é e sobre as implicações destas verdades nas nossas próprias vidas. E se o Senhor é luz, nós queremos andar na luz, em novidade de vida. Que o Senhor repreenda Satanás com suas mentiras e os seus enganos, que se levanta contra a sua igreja. Que Tu, Senhor, repreenda Satanás, e que nós possamos exultar na Tua presença, porque somos o Teu povo, comprados pelo Teu precioso sangue, e queremos viver de acordo com a nossa identidade em Ti, Senhor Jesus Cristo. Ansiamos pelo Teu retorno, quando Tu, Senhor Jesus, já será tudo em todos. Até lá, nos ajude, nos capacite a andarmos em novidade de vida, Senhor, por favor. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém.